What up, my people? What up, my people? Coisas que devem mudar no nosso futebol angolano. Vocês estão preparados para esse vídeo? Então fica aí do outro lado, comente e partilha, deixe um like, inscreva-te no canal, convido os teus bradas para se inscreverem também no meu canal. Sei que esse canal tem te cuidado muito, deixa o teu like, por favor, não maia. Hoje eu vim falar de coisas que devem mudar no nosso futebol em Angola. O futebol angolano deve mudar no seu todo. Então eu trouxe aqui algumas notas para vocês. Quais são essas coisas que devem mudar? Hoje vamos focar mais na base. Não vou atacar muito o lado profissional, mas vamos focar na base. Porque sem base não há alto nível. É da base que partimos para a categoria máxima, que é a categoria de seniors. Então vamos lá ver como é que as crianças, como é que a base do futebol angolano tem sido para chegar até ao futebol mais alto nível, que é o gira-bola. E quais são as dificuldades que os jogadores do gira-bola têm enfrentado e que você já sente que são frutos da base. São coisas que eles já vêm vivendo desde o futebol de base e que é realmente afetado quando chega à categoria de seniors. Então fica aí do outro lado. Let's go! A falta de transportes públicos tem matado os sonhos de muitos atletas. Por exemplo, há muitos jogadores que têm que sair agora de uma província para ir jogar para outra, porque agora dividiram de 18, agora aumentaram mais 3, agora são 21 províncias. Então, há quem vive no Sekela e jogava no Petro de Luanda. Petro de Luanda se encontra em Luanda. Sekela se encontra na província do Ikolo-Ibengo. Vocês agora podem ver a diferença. Quer dizer que têm que fazer viagens todos os dias para poderem jogar. E muitas das vezes não são remunerados porque eles são crianças. Normalmente as crianças em África não têm remuneração nem para os pais, porque o futebol europeu, um exemplo, não comparando com o futebol africano, é que muitas crianças que já adquirem contratos com clubes, os ordenados vão para as contas bancárias dos seus pais. Mas em África isso dificilmente, em Angola e outros países, não acontece por causa da desorganização. Então precisamos melhorar o nosso futebol. A questão de cuidados médicos para atletas também é uma alta precariedade. Muita coisa que Deus Pai Todo-Poderoso não permite acontecer no nosso país, me refiro no nosso futebol, grandes acidentes dentro de campo. Aquilo é Deus que nos cuida, porque os nossos paramédicos, os médicos dos clubes, eles só carregam gelo e algumas vezes água fresca. E um spray que tem que poupar bué, tem que poupar mesmo bué, porque se acabar, acabou. Podem ficar alguns meses sem ter, ok? E quando o atleta cai, às vezes você vê o paramédico aí a correr, o médico aí a correr no campo para socorrer o atleta, às vezes só está a levar mesmo água fresca, água, é que ele vai meter na dor do coisa, tudo bem, mas depende, né? Há quedas que acontecem no futebol europeu, já me referindo no futebol profissional, porque isso também acontece no futebol profissional em Angola. Muitas das vezes eu tenho assistido a alguns jogos do gira-bola e vejo relvado, assim, uma parte areia, outra parte relvado. Come on, estamos em outros tempos, precisamos melhorar o nosso futebol. O nosso gira-bola precisa melhorar, tem que ter uma TV gira-bola, ok? Onde pode passar todos os jogos, nem que for reposição, os jogos todos, resumos a passarem do nosso campeonato, né? Existem jogos no gira-bola que praticamente nem são filmados e eu estou a falar com conhecimento da coisa, ok? Não falo por emoção, não. Há jogos que não são filmados. Por exemplo, a Taça da Angola, muitas das vezes não é filmada. Alguns jogos, a maioria até já nem filmam. Praticamente é só da semifinal para a final, algumas vezes, né? Então é mais ou menos isso, precisamos melhorar o nosso futebol. Há quem vai dizer que eu fiz algumas comparações com o futebol europeu, coisa do gênero. Atenção, nós convidamos uma seleção da Argentina, que é a melhor seleção do planeta Terra, ok? Com um dos melhores jogadores do mundo, que é Lionel Messi, e Angola pagou 26 milhões de dólares. Se pegássemos esse dinheiro, não conseguiríamos investir no nosso futebol desde a categoria de base até o gira-bola? Conseguiríamos, sim. Vocês sabiam que o vencedor do campeonato gira-bola leva apenas 25 milhões de kwanza?
Vocês acham que uma equipa de 30 jogadores, aquele dinheiro chega? Não chega. Então, é mais ou menos isso. Precisamos melhorar o nosso futebol. Os nossos jogadores não têm boa alimentação desde a base até séniores, porque muitos jogadores têm salário muito, mas muito baixo. Ok? Alguns jogadores do Girabola ganham 150 mil kwanzas. Isso acontece no nosso futebol e todos nós sabemos disso. Precisamos melhorar. Nós aqui não estamos... Eu, por exemplo, não critico do modo pejorativo. Eu critico do modo construtivo. Dar o meu contributo como um cidadão. Ok? Não para ser visto como um inimigo. Não, eu sou angolano. Ok? E faço pela minha pátria. Precisamos melhorar o nosso futebol. Desde a base à categoria de séniores. Para amanhã termos uma seleção que vence. Ok? Jogadores, os clubes de futebol precisam de condições para colocar academias em cada clube, ginásio para os atletas, acompanhamento de nutricionistas com os jogadores, acompanhamento com psicólogos em cada clube de futebol. Acredito, eu tenho a certeza que poucos clubes têm psicólogos em Angola. Não tem psicólogos. Precisamos de condições para termos uma seleção que amanhã vença também campeonatos, que cheguem grandes números, que tenha grandes números, ok? Então é mais ou menos isso, pessoal. Eu fiz aqui um resumo de tudo o que Angola precisa, o que nós precisamos para melhorar no nosso futebol. Se você gostou desse vídeo, comente e partilhe. Eu sou José Mário, ex-jogador de futebol, residente nos Estados Unidos. Siga o meu canal e inscreva-te, por favor, ok? Eu estou aqui para te ensinar, para te ajudar a crescer e ao mesmo tempo eu estou aqui para crescer contigo. Fica nesse vídeo. Let's go!